Bom dia, abençoado, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e que venha nos encher da sua graça, né? Irmão, estamos aqui pregando sobre dízimos e é um tema muito polêmico. Já botei várias mensagens. Quando se fala em dízimo na Bíblia, vai para muitas mensagens, leva a outros assuntos, e a gente tem que expor o assunto. A gente tem que pregar o assunto, tem que comentar sobre o assunto, que leva e que vai para outros cantos. Então nós paramos aqui a Bíblia, a gente comentou lá em 1 de Timóteo, no capítulo 6, né? Fomos lá para o fundamento, né? De 1 de Coríntios, onde Paulo pôs o fundamento. E agora a gente vai ali para o dízimo. Se pregam, muitos pegam o texto lá de Malaquias, da lei, né? No capítulo 3, do versículo 8 ao 10, e outros vêm usar Mateus, né? 23, aonde fala que ali Jesus ordenou o dízimo, só que ali não é Novo Testamento, ali é Velho Testamento. Ali se dá o nome de livros históricos do judaísmo. Ali se conta a história de Jesus, do nascimento dele até a sua crucificação, né? Então, se dá o nome de livros históricos do judaísmo. Então, nós ficamos ali em 1 de Coríntios, no capítulo 3, do versículo 4 em diante, né? Não, do versículo 10, né? Onde fala do fundamento, que Paulo pôs o fundamento. Diz que ele, como sábio arquiteto, ele colocou o fundamento, o qual é Cristo, né? Então aqui o fundamento foi colocado por Paulo. Olha, para divulgar um outro Jesus e um outro Espírito e um outro Evangelho. Então, o sistema religioso, irmão, eles pregam um outro Jesus, um outro Cristo, um outro Evangelho. Não é o Evangelho segundo a Cristo. O Evangelho que eles pregam é um Evangelho que é segundo as tradições dos homens. São Evangelho, na realidade nem é Evangelho, é macumbogélio, porque Evangelho só existe um, é o pregado pelo apóstolo Paulo, né? E ali, quando nós lemos, nós trazemos o entendimento à nossa mente, né? Então, aqui vem comentando. Aqui, para divulgar um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Isso vai estar lá em 2 de Coríntios, vai estar em 2 de Coríntios, do capítulo 11, do versículo 4 em diante. O versículo 4, acho que é onde fala, não sei se é onde fala serpente, deixa eu ver aqui. Vocês percebem. Não. Vocês parecem tão ingênuos, crê em qualquer coisa que alguém lhe diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do que Deus. Me perdi aqui.
diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Olha, irmão. Qual é um outro Jesus diferente? Qual é um outro caminho, mostrando um outro caminho para a salvação? Olha, irmão, a salvação foi pelo feito que Jesus fez na cruz. Aí eles pegam vários textos que falam de salvação, fora de texto e contexto, e diz que se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Olha, irmão, salvação para ir morar no céu, irmão, foi pelo feito que Jesus fez na cruz. Ele já fez. Ele não pode voltar atrás e desfazer. O que Jesus determinou, ele não pode voltar mais atrás. Ele não pode desfazer mais. Ele já fez. Lá em Romano, no capítulo 11, no versículo 29, vem dizendo que os dons e a misericórdia de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, ele não pode voltar mais atrás. Tendo morrido uma vez por você, ele já morreu, irmão. Ele não pode voltar e desmorrer por você. Ele já morreu. Ande você no caminho dele, né? Ele morreu pelos que são dele. Os que não são, irmão, ele não morreu, não. Tem muita gente aí que não é dele. E que por esses, ele não morreu. Por quê, irmão? Porque ele sabe que não anda no caminho dele. Ele sabe que esse povo não obedece a ele. Lembra da passagem de Esaú e Jacó? Diz que o gêmeo não tinha nem nascido, nem tinha feito bem nem mal. Mas para que se cumprisse o propósito de Deus, quanto à eleição dos eleitos, era para que se cumprisse o propósito de Deus. Deus tem um propósito, irmão. Ele sabe quem são dele. A Bíblia aqui está escrito que diz que eles conhecem os que são seus. Então, irmão, Deus conhece quem ama ele. Deus conhece quem não ama também. Deus sabe quem vive uma vida toda desregrada, afastada, longe de Deus. Ela diz que é de Deus. Mas não se encaixa aqui. Porque Deus sabe que ela não tem temor por Deus, que ela não respeita Deus, que ela leva uma vida velha toda. Agora eu faço com uma outra, a torta e a mais torta, porque tem uns aí que diz, leva a vida à torta e à direita. Não, direita não. Quem anda direito é direito. Quem anda torto é mais torto ainda. Jesus já tinha dito, os irmãos aqui escrevendo, dizem, olha, aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Então, irmão, é preciso se estudar a Bíblia para entender o que a palavra de Deus quer nos trazer. Ó, irmão, eu vou dizer uma coisa para você que está ouvindo essa mensagem. A graça de Deus, irmão, ela está aí. A graça de Deus, irmão, ele usa nós que pregamos. Ele nos usa para nós trazer a palavra de Deus ao povo que vive uma vida aí pregressa. Mas as pessoas rejeitam, irmão. Porque quando essa palavra confronta com aquela vida miserável que a gente vive, com aquela vida de hipocrisia que a gente vive, a palavra bate e dói. Ó, irmão, no momento dá uma dor, dá uma angústia, dá uma tristeza, porque ela machuca. Mas depois, irmão, a sua mente exercitada por ela, ela traz conhecimento, ela traz verdade, ela traz justiça, ela traz conforto, ela traz a paz, ela traz o amor de Cristo, ela traz entendimento para você entender que Deus lhe ama. Agora, as pessoas desprezam, as pessoas não querem saber, né, meu irmão?
Então é preciso se estudar o texto. Ó, irmão, a palavra aqui está dizendo, ó, vocês parecem tão ingênuos. Ó, irmão, a pessoa é tão ingênua que ela não sabe discernir entre o que é servir a Cristo e o que é não servir a Cristo. Creia em qualquer coisa que alguém lhe diz. Ó, irmão, tem gente aí que vive uma vida toda imoral, na devassidão, na prostituição. Ó, irmão, só misericórdia, outros roubando e matando. Aí o cabo, não, meu irmão, pode, não, isso aí, ó, Deus quer saber do coração. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, Deus tenha misericórdia de você, viu, minha irmã? Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, que vive uma vida velha dessa pregressa, não conhece a palavra de Deus, não teme a Deus, vai vivendo aí uma vida miserável. Ó, irmão, ó, minha irmã, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Um dia, cada um de nós vamos se pôr diante do juiz. Cada um de nós vamos se pôr diante dele. E quando eu e você se pôr diante dele, quais são as obras que nós vamos apresentar a ele, para ele nos julgar? Que obras nós temos para apresentar a ele? Qual é o tipo da sua obra? Será que no dia que você se pôr diante de Deus, você tem a dizer a ele, Senhor, eu fui justo, eu fui correto, eu me desviei do mal, eu fiz justiça, eu fui bom com meus amigos, eu fui bom com meus vizinhos, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom pai, eu fui um bom empregado, eu paguei as minhas contas tudo direitinho, eu tinha amizade com todo mundo, eu servia a todo mundo. Ou será que você tem para apresentar a ele, Senhor? Eu fui um prostituto, fui uma prostituta. Eu andava em treva, eu mentia, eu enganava, eu roubava, eu matava. Eu fazia mal aos outros, eu perseguia os outros. Eu era intrigado com todo mundo, arrumava confusão em todo canto que eu chegava. Uma reflexão aí, meu amado, minha amada, para você aí questionar com Deus, aí na sua intimidade com Ele. Para você, no dia do juízo, você vai encontrar com o juiz. E o que é que você tem para apresentar a ele, hein? Vamos para frente, né, irmão? Muitas vezes, irmão, minha irmã, a graça chega até nós de várias maneiras e muitas vezes. E a gente simplesmente deixa ela passar, porque nós fechamos a porta. Tá certo, meu irmão? Então, vamos aqui, ó. 2 de Coríntios, capítulo 11, diz aqui: espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto continuo falando com certeza, com insensatez. Tolere e deixe-me dizer o que vai em meu coração.
tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus, zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para o homem, apenas aquele que será o seu marido. Olha, irmão, Paulo diz àqueles irmãos: olha, irmão, eu espero que vocês tenham paciência na minha sensatez, no que eu vou dizer, porque eu tenho um zelo por vocês. E é um zelo que não vem de mim, vem de Deus. Que eu estou, irmão, tentando aconselhar, tentando preparar vocês, como uma moça virgem, como aquele que aconselha aquela moça que tem a sua virgindade, que ela se preserve, que ela tenha o respeito, que ela tenha o caráter de guardar aquilo que é mais precioso para aquilo que ela ama, para o seu esposo, para o seu noivo, para o seu marido, aquele que ela botou na cabeça dela que vai ser o pai, que vai construir uma família com ela. Então Paulo estava trazendo esta narração de que a pessoa se purificasse destas coisas que eu acabei de dizer aí atrás, da prostituição, da avareza, da mentira, da idolatria, da feitiçaria, do engano, dos roubos, dos falsos contratos, daquilo, irmão, que desagrada a Deus. Então Paulo pegou aqui, irmão, uma moça, ele traz uma analogia aqui de uma moça, de uma pessoa pura, de uma pessoa virgem. Ele traz essa analogia aqui. E ele disse: olha, irmão, eu tenho um zelo, olha, tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Olha, irmão, esse zelo, ele vem de Deus, irmão. E Paulo estava orientando aquela igreja, irmão, para que ela se mantesse santa. Olha, irmão, quanto prazer não tem um homem que escolhe uma mulher para viver com ela. E quanto prazer não tem o coração dele quando ele pega uma moça de família, uma virgem, uma pessoa de uma educação que o pai educou ali, né? Ensinou aquela filha a guardar a virgindade para o seu marido. E diferente, irmão, é diferente daquela outra, da outra, que sai com um e sai com outro, e que vive toda semana de bar em bar, se prostituindo, e sai com um e sai com outro. É mais rodada do que pneu de carreta, irmão. Misericórdia. Meu Deus. Ô Senhor, tem compaixão desse povo, meu Deus. Não, irmão, não estou aqui discriminando e nem dizendo que ela não possa vir a ser uma pessoa digna. Pode, irmão, mas tem que deixar essa vida. Tem que deixar essa vida de prostituição. A pessoa que vive nessa vida, irmão, ela pensa que está agradando a Deus. Ó, irmão, ela não tem noção para onde vai. Ela acha que só vai viver aqui nessa vida. Ela não crê que após a morte ela tem uma outra vida. Então, irmão, ela está interessada somente nessa vida aqui. Então ela vive uma vida, vai levando, vai empurrando com a barriga a vida de pecado miserável aí. Só a graça de Deus. Olha, irmão. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo. Olha, irmão.
Aqui, Paulo estava dizendo que esse amor vem do próprio Deus e que esse zelo a pessoa tivesse somente pelo amor a Cristo, por amor a Cristo. Aí está aqui, ó. Tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que seja seu marido. Ó irmão, a virgem pura que é ensinada pelo Pai. Ó irmão, eu sou do interior. Eu sou do interior, daqui do Rio Grande do Norte. Ó irmão, a gente lá pelos interior, aqui na capital tem, irmão, mas é mais difícil. Aqui tem também, não vou dizer que não tem não, mas aqui é mais difícil. Agora no interior, irmão, a gente conhece uma moça, namora com ela 2, 3, 4 anos. Ó irmão, tem umas moças que os rapazes namoram, aí vai e carrega a moça e bota na casa de uma pessoa. Carrega e ali eles conhecem um ao outro, né? E ali poucos dias se ajeita o casamento e se casa. Mas, irmão, eu conheci muita moça lá no interior, muitas, que não aceita fugir. Tem umas que fogem de casa, lá chama fugir. Mas tem umas que não aceitam. Elas ficam dentro da casa do pai. Só conhece o marido depois de casar. Tá certo, meu irmão? Tem umas que só conhece o marido, só faz amor com o marido depois do casamento. Entendeu, meu irmão? Guarda a sua virgindade para o seu marido. Não que aquela outra que fugiu não esteja correta. Não, mas ela guardou para aquele rapaz que ela vai ser o marido dela. Mas ela, às vezes, ainda se apressa. Ela faz antes do casamento. Mas tem umas que só faz depois que casa. Então, no interior, isso é mais comum. Agora, aqui na capital, já se é mais difícil. Geralmente, a maioria já conhece o sexo nas escolas por aí, os rapazinhos, e vão para shopping, e vão para a casa do namorado e dormem lá, e lá os pais dizem, é melhor fazer aqui dentro de casa do que ir para a rua, não sei o quê, e os pais dão até camisinha para os seus filhos usar, para não pegar doença. E aí incentiva a prostituição, né? Não sabe ele que está incentivando a prostituição, quando deveria fazer o contrário. Tá certo, meu amado? Então, meu irmão, Paulo traz uma analogia aqui de uma moça pura, de uma virgem, que a gente tem que se manter pura e virgem. Então, irmão, o versículo 3 aqui diz, olha, mas estou amedrontado, temendo que, de alguma forma, vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Olha aí, irmão. Tá vendo, meu amado e minha amada? Você que não vive uma vida pura, você que não vive uma vida de santidade, você que não mantém a sua virgindade, a sua moral, a sua dignidade. Tá vendo como vem muita pessoa, olha, no seu ouvido,
E diz, não, mulher, a vida é assim mesmo. Deus deixou os homens para a gente namorar, se amar, fazer sexo. À vontade aí, de todo jeito, de qualquer jeito. Não, irmão. Ó, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Um homem de Deus, é pecado um homem de Deus conhecer uma mulher já que viveu nessa vida? É não, irmão. É não. Desde que os dois resolvam a ter uma vida digna. Desde que resolva ter uma vida de dignidade. Eu conheço, irmão, gente que tirou mulher de cabaré e honrou o teu marido até morrer. Eu sou testemunha, eu conheço. Na minha cidade teve um sargento de polícia que tirou uma mulher do cabaré e ela honrou ele e construiu família e tudo. Né, irmão? Então, meu irmão, um homem de Deus pode conhecer uma mulher que já viveu uma vida aí pregressa aí, desde quando os dois resolvam viver uma vida agora em santidade, em verdade. Ela se guardar para ele e ele se guardar para ela. Ela respeitar ele e ele respeitar ela. Quando ele se propõe em construir uma família, um lar, está embaixo dos mandamentos de Deus. Não é pecado não, irmão. Pecado é se ele viver se prostituindo, saindo com uma e com outra. Né? Aí isso é pecado. Olha, meu irmão. Olha, meu irmão. Olha, minha irmã. Olhe se você aqui está sendo enganada por pessoas que também pensam do mesmo jeito que você e vivem aí uma vida toda desregrada, afastada, querendo preencher o seu vazio, hoje com um, amanhã com outro, depois com outro, depois com outro. Ó, irmão, tu pode pegar uma doença. Esse seu corpinho bonito hoje, amanhã tá umas pelancas. E ninguém vai querer mais. E aí? E a tua vida, o que é que vai ser? Cadê a tua família que você construiu? Cadê o legado que você... Qual foi o legado que você deixou na tua vida? Tá certo, meu irmão? Ó, irmão, eu estou dizendo que eu estou pregando aqui sobre dízimo. Mas aí, eu disse a você que às vezes o texto aqui leva para outros assuntos. E o assunto aqui é para uma pessoa que leva a sua vida devastada. Aqui fala de dois tipos de pessoa que levam a vida de santidade e de outra pessoa que leva a sua vida desregrada na prostituição, de todo jeito aí. Tá certo, meu amado? Tá certo, minha amada? Você que vai ouvir essa mensagem, em qual é o lado, qual é o personagem que você se encaixa aqui? É o da pureza ou é o da imundícia? É o da santidade ou é o das trevas? Aí a graça, irmão, está aí para se manifestar na tua vida. Será que você dá ouvido? Será que você quer conhecer esse Deus que eu prego?
Será que você tem interesse de conhecer? Será que você tem interesse de viver esta vida? Será que você quer preencher com a verdade esse vácuo, esse buraco aí que você tem dentro de você? E que você, a felicidade está bem pertinho, chega à tua porta, mas tu fecha. Essa felicidade, irmão, está aqui. Está chegando até você hoje. Porém, você fecha a porta. Você quer abrir para eu entrar? Você quer abrir? A graça está dizendo, você quer abrir a porta para eu entrar? Eu estou aqui. Então, meu irmão, aqui a palavra de Deus está dizendo, mas, Paulo dizendo aqui, olha, mas estou amedrontado, temendo que, de alguma forma, vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Ó, irmão, quando alguém chega aí para você e diz, não, irmão, essa vida... Olha, irmão, às vezes a gente vê umas coisas aí por aí. Eu vou contar esse testemunho aqui, eu não deveria contar não, mas eu vou contar, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Mas um dia desse aí, eu estava lá num canto e eu vi uma mulher que vive nessa vida aí. Sabe, eu ouvi a conversa, ela conversando com outra, e eu ouvi a conversa. Uma mulher que vive aí, no mundo da vida aí, né? Duas mocinhas, elas conversando. Negócio de sair com um e sair com outro. Aí uma disse para a outra assim, olha, minha irmã, Deus é tão bom. E Deus não deixou o nosso negócio para um homem só. Ela dizendo que Deus não tinha deixado aquele negócio só para um homem. Aí a outra disse, a gente sai com quem quiser. Ela disse, aí uma delas disse assim, por quê? Ela disse, ó, irmã, se Deus tivesse deixado o nosso negócio só para um homem, ela não seria rachada no meio. Ela tem duas bandas que é para nós dividir com quem? Com todo mundo. Misericórdia. Só a graça de Deus, né, irmã? É preciso se dizer isso aqui, certo, irmã? Os irmãos vão entender por quê. Mas é preciso. Ela disse que Deus fez rachado duas bandas, porque era para dar para mais de um. Só a misericórdia de Deus, né? Só Jesus na causa, né não, minha irmã? Mas vamos aqui, né, irmão? Olha, o 4. Então, irmão, quando alguém vem umas coisas que não é do propósito de Deus, irmão, olha, é a astúcia da serpente. É do maligno, irmão. É para que você não tenha comunhão com Deus. Tá certo, meu amado? Tá certo, minha amada? Tome cuidado, irmão. Preste muita atenção a quem você dá os seus ouvidos. Preste muita atenção o que os seus ouvidos ouvem, para você não ser instruído no caminho errado. 4. Vocês parecem tão ingênuos, crê em qualquer coisa que alguém lhe diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do que um espírito diferente de Deus que vocês receberam, ou mostrando um outro caminho para a salvação. Ó, irmão, qual é o Deus que pregaram aí para você, irmão? É um Deus que tudo que você faz de errado, ele
ele passa a mão na sua cabeça, ele gosta, é? Esse não é o Deus verdadeiro, viu, irmão? O Deus da Bíblia é aquele que você se mantém na santidade. O Deus da Bíblia é aquele que você anda na verdade. O Deus da Bíblia é aquele que você é sincero naquilo que você diz. O Deus da Bíblia é aquele que não é fingido, que não tem hipocrisia, que fala a verdade, que é sincero no que diz, que é verdadeiro, que é honesto, que é direito, que é puro. Mas às vezes, irmão, a gente diz uma coisa e é outra. Às vezes aquilo que a gente diz não condiz com as nossas práticas, né, irmão? Não condiz com as nossas práticas, né? E aí, muitas vezes, nós estamos sendo um hipócrita, um fariseu, né, irmão? Não que a gente não possa errar, irmão. Errar é humano. A gente pode cometer algum erro, algum delito. É do ser humano. Agora, irmão, você ter o esclarecimento e você viver constantemente na prática do erro, aí, meu irmão, já não é sabedoria, é burrice. Essa sabedoria já não vem de Deus, vem da serpente, né, irmão? Então, meu irmão, aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4, está dizendo que não recebei um outro Jesus, um outro Espírito. E qual é o outro Jesus, irmão? Que ensina um caminho da salvação errado. Acabei de mostrar aí 2 caminhos, um certo e um errado. Como o texto aqui está falando de uma virgem, de uma pessoa que leva uma vida de virgindade, de santidade, de honestidade, e fala de uma outra, né? Se aqui está se trazendo uma pureza, e aqui está se falando de como Eva foi enganada pela serpente, então fala de uma outra vida pregressa. Então o texto aqui, irmão, não falamos muito sobre dízimo, né? Mas falamos sobre 2 comportamentos, né? E aqui tem 2 comportamentos. Um de santidade, que leva à salvação, e outro do engano, que leva à perdição, que leva à condenação, né? O 5. Entretanto, eu não creio que esse sublime apóstolo de Deus, como eles se chamam a si mesmos, sejam em nada superior a mim. Então, irmão, Paulo estava dizendo que o que ele pregava, ele não temia aqueles outros apóstolos que pregavam um outro caminho, um outro Jesus, né? Ele disse que aqueles apóstolos, ele não sentia que eles era superior a ele, né? Aí, o 6 aqui, olha. Se eu sou um pregador fraco, pelo menos conheço aquilo de quem estou falando. Como pensa que vocês agora já receberam? Pois nós o temos provado repetidamente. Quer dizer, Paulo, irmão, disse, se eu sou um pregador fraco, olha, os outros, irmão, que pregavam outro Jesus, eles achavam que Paulo era um pregador fraco.
que ninguém ia seguir as instruções dele, o entendimento dele. Os outros se achavam superior a ele, pregando uma mentira, pregando uma falsidade, pregando um outro caminho que não leva à salvação. E a humanidade não vai por esse caminho aí, irmão? A maioria da humanidade não vai, não. A maioria das mulheres hoje, dos homens hoje, não vive essa vida devastada aí, desse jeito. Agora, quando você se pôr diante do juiz, quais são as obras que você vai apresentar a ele? É certo, meu irmão? Tá aí. Você nasceu, não sei quantos anos você já tem, não sei quantos anos você vai viver, mas você está aqui nessa terra. E tudo que você fizer, desde o dia que você nasceu até o dia de você morrer, os seus feitos vai estar diante de Jesus. Você vai se pôr diante do juiz. E aí? O que é que você vai apresentar a ele? Fica aqui essa pequena reflexão para que você venha a refletir a vida que você leva. Então, irmão, que nada mais é do que a mentira. Olha, quem vive uma vida dessa, irmão, olha, que nada mais é do que a mentira de um sistema religioso, denominacional, fundado e representado por mercenários, que se dizem apóstolos, não, pastores e apóstolos, formado em cemitério teológico, comparece, né? Eu já mostrei lá em Isaías, né? 11, onde a gente parou, não, 56, 11. Ezequiel, né? Está lá em Isaías, irmão. Isaías 56, 11. Eu acho que eu mostrei ontem os irmãos, né? E está lá em Ezequiel também. Ezequiel 34, 10. Mas vamos ler só Isaías 56, 11. Que eu ontem li. Eu acho que ontem eu li para os irmãos. Está aqui 56, 11. Diz aqui, olha. Além disso, são cachorros gulosos. Nunca estão satisfeitos. São pastores sem entendimento, que só cuidam de si, cada um procura vantagem própria. Cada um grita. Cada um, irmão, tem a sua vantagem própria. Prega por interesse, prega por dinheiro, não prega por trazer conhecimento a palavra de Deus. Ó, irmão, vamos ver o que é que diz aqui Ezequiel. Vamos ver o que é que Ezequiel está dizendo aqui. Ezequiel 34, 10. Vamos ver o que é que vai dizer aqui, Ezequiel 34, 10. Vamos ver aqui o que é que vai dizer. Ezequiel 34, 10. Vamos aqui. Eu vou ler do 6 em diante. Eu vou ler aqui porque aqui tem um relato muito bom. Diz aqui, Ezequiel, irmão, leia Ezequiel do 34, do primeiro versículo. Eu vou ler do 6 em diante, mas leia do 30, desde do primeiro versículo. Diz aqui, olha, as minhas ovelhas andam espalhada e perdida pelos montes e morros da terra. Elas andam perdidas e não há ninguém para procurar e reunir o meu rebanho. Olha, as ovelhas de Deus, o povo, estava espalhado pelos montes, pelos campos,
E não tinha, ó irmão, vivia numa devastidão tão grande, numa idolatria, numa mentira, numa falsidade religiosa, que ele disse que não tinha ninguém para ajuntar e cuidar delas. Mas Jesus está vindo aqui, irmão, com a graça, para tomar conta da tua vida, para entrar na tua vida, para mudar a tua vida. Então ela estava levando uma vida devastada, não tinha quem cuidasse, andava aí, errante pelo mundo, né? Aí diz aqui, olha, por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Então, Deus deu um conselho aos pastores que cuidavam das ovelhas. Ele disse, olha, por isso, ouça, pastores, a palavra do Senhor. Olha, Deus está aconselhando que os pastores ouvissem a palavra dele. Olha, juro pela minha vida, palavra do Senhor, do soberano Senhor, por não terem pastores, as minhas ovelhas foram roubadas por estranho e devoradas pelas feras. E visto que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidam de si mesmo, em vez de cuidarem do rebanho. Ó, irmão, os pastores não estavam mais tendo aquele zelo, não estavam mais trazendo aquela doutrina verdadeira, aquela doutrina que leva a pessoa para a santificação, para a santidade. Os pastores, irmão, estavam trazendo, não tinha relaxado, as ovelhas estavam indo para onde elas queriam, no entendimento delas, a vida veio a pregressa, irmão. Mas Deus traz um alerta. Por quê, irmão? Porque os pastores estavam somente cuidando deles e estavam usando as ovelhas para se beneficiarem. Somente cuidando deles mesmos. Não estava cuidando do rebanho, não estava orientando o rebanho. Então aqui, irmão, aqui, olha, Deus diz aqui, olha, juro pela minha vida, palavra do Senhor, o soberano Senhor, por não terem pastor, as minhas ovelhas foram roubadas por estranho e devoradas pelas feras. Ó, irmão, quem é o estranho? É aquele, irmão, que vem no seu ouvido e diz que você pode levar essa vida aí de qualquer jeito, que Deus lhe ama. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, que o estranho quer tirar, não quer deixar que a graça entre aí dentro de você. Não quer deixar que você tenha conhecimento da graça. Tá certo, meu irmão? Olha. Roubado por estranho, olha. Roubado por estranho e devorado por feras. São feras, irmão. São da parte do inimigo. Olha. E visto que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, olha, os pastores, irmão, não se preocupou com o rebanho, com as ovelhas. Deixou, viu o estranho e não orientou, não avisou. Olha, irmão, estou avisando a vocês, estou orientando a vocês. Tá certo, minha irmã? Tá certo, minha irmã? Eu estou cuidando de vocês. Depende de vocês abrir o coração e ouvir a palavra do soberano Senhor, a palavra da verdade. Olha. Mas cuidam de si mesmo, em vez de cuidarem do rebanho. Olha, irmão. Os pastores, em vez de se preocupar do rebanho, se preocuparam com si mesmo. Se preocuparam somente com a vida deles. O do rebanho, eles deixou ir de qualquer jeito. Ó, irmão, eu estou orientando a você para que você não viva uma vida de pecado. E quando você se deparar diante do santo, você não dizer que foi que o santo lhe enganou. Tá certo, meu irmão?
Porque tem muita pessoa que diz, ah, o santo me enganou. Não, irmão. Quem lhe enganou foi os seus desejos carnais, a sua vontade de viver uma vida pregressa, de viver uma vida devastada, de viver uma vida numa hipocrisia e numa mentira. Tá certo, minha irmã? Você foi arrebatada por esse sentimento. Esse sentimento é quem lhe domina. É os seus desejos carnais. Ô, irmão, não é proibido não o homem conhecer a mulher, não. Deus fez o homem para conhecer a mulher. Deus fez o homem para conhecer a mulher. Mas desde daquilo que eu disse no começo, quando o homem tem a intenção de conhecer uma mulher e construir uma família com ela, e os dois viver trabalhando e viver honestamente, um batalhando, um batalha de cá, outro batalha de lá, e ali eles constroem lá, constroem uma família e vão viver de vida digna. É proibido não, irmão. Proibido é viver essa vida aí devastada aí que você anda vivendo, né? Então, irmão, aqui, olha, ouça a palavra do Senhor, pastores. Assim diz o soberano, o Senhor, de agora em diante, eu serei inimigo dos pastores. Pedirei conta de todas as minhas ovelhas, e vocês não deixarei que continue como pastores. Livrarei o meu rebanho da sua boca. Não deixarei que se alimente das ovelhas. Ó, irmão, o que era que estava acontecendo aqui? Os pastores estavam usando as ovelhas somente para se alimentar dela. Somente, olha, os pastores, atualizando para os dias de hoje, os pastores querem trazer conhecimento para o povo de Deus, não. Eles estão interessados somente nisso aqui. Ó. Então Deus disse que não ia deixar mais eles ser pastores das ovelhas dele. Mas quando está falando das ovelhas aqui, está falando naquele tempo do profeta, do povo. O povo levava as ovelhas e eles não cuidavam mais das ovelhas. Eles estavam cuidando só dos pastores. Trazendo a neologia para cá, é hoje os pastores que cuidam do povo. Eles não estão interessados em trazer conhecimento para você. Eles estão interessados somente, olha, no dinheiro. Mas tem que trazer o conhecimento de viver uma vida de santidade e não pregar um outro Jesus, pregar o Jesus da Bíblia que em linha com a palavra. Então Jesus disse que ia tirar as ovelhas dele e não ia deixar mais eles continuar como pastores, ia livrar o rebanho da boca deles. Por quê? Porque ele se alimenta dos recursos que os filhos de Deus levam para eles. Olha, o 11. Assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo vou procurar e encontrar as minhas ovelhas. Eu vou cuidar delas. Farei como o pastor que procura as ovelhas perdidas de seu rebanho. Toma conta das minhas ovelhas, resgatarei as ovelhas de todos os lugares por onde elas forem espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Ó, irmão, Deus estava dizendo que ele mesmo ia cuidar das ovelhas. Ele mesmo ia procurar as ovelhas. E ele mesmo ia sair à procura delas. E iam trazer rebanhos de ovelha, das que estavam na escuridão, da que estava nas trevas. Ó, irmão, a mensagem de hoje não foi para resgatar você das trevas. A mensagem de hoje não foi para trazer você dessa vida hipócrita que você leva.
A mensagem de hoje não foi para trazer esclarecimento, para trazer verdade sobre a tua vida. Não foi para você viver numa vida de santidade, não foi para você crer na graça. A graça está se manifestando aí. Será que você tem a sensibilidade de abrir o seu coração para Cristo? De conhecer esse Deus que lhe ama? De conhecer esse Deus que quer tirar você dessa vida de condenação? Que quer dar vida eterna a você? Que tem uma morada preparada para você, que tem uma vida de santidade para você, que quer botar, muitas vezes, irmão, Deus escolhe uma pessoa, às vezes a pessoa vive uma vida toda errada. E Deus, irmão, pela misericórdia, a pessoa mesmo vivendo uma vida toda errada, pede a Deus, às vezes, para conhecer um homem bom. E Deus, pela misericórdia dele, às vezes bota uma pessoa na vida da pessoa. A pessoa que teme a Deus, a pessoa que tem sinceridade com Deus, a pessoa que tem suas falhas, irmão. Todos nós temos falha. Mas Deus bota. Eu creio no poder de Deus. Deus bota pessoas boas na nossa vida. E quantas vezes, irmão, a gente rejeita, a gente fecha a porta. E aí, a gente vai levando a vida e sofrendo nesse mundo, por não obedecer à voz que vem do alto. E a gente fecha a porta da voz que vem do alto e abre a porta da que vem de baixo, da terrena, das nossas amizades, dos nossos companheiros, das nossas companheiras, né? Das nossas amizades. Nós deixamos de ouvir a voz do alto para ouvir a voz que vem do lado, a voz de carnalidade, a voz terrena, diabólica, de imundície, de devastidão, e nós damos ouvido a ela. E fingimos ser feliz, ser alegre, fingimos ter uma paz, e não temos. Só temos angústia, tribulação, tristeza e treva na nossa vida. E não tem certeza de onde veio e não tem certeza para onde vai. Não sabe a quem serve e a quem deve servir. Meus irmãos, a mensagem de hoje foi sobre a obediência a Deus. A quem você obedece, irmão? A quem você obedece, meu irmão? A quem você obedece, meu querido e minha querida? Uma reflexão aí para você ficar pensando na tua vida. O que é que você vai fazer a partir do momento que você ouvir essa mensagem? Eu vou pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de cada um que vai ouvir essa mensagem. Que Ele possa abrir o teu coração, que nem está lá em Atos dos Apóstolos, irmão, aonde Paulo pregava e Deus abriu o coração de Lídia, uma vendedora de púrpura, e ele examinava, ele falava, abria as escrituras e disse que Deus abriu o coração dela. Está lá em Atos, né? Não lembro o versículo aqui,
mas eu não sei se é lá em Atos 17, mas está lá em Atos, irmão. Está lá em Atos dos Apóstolos, aonde Paulo pregava, e lá Deus abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse o Evangelho da Graça. Tá certo, meu irmão? Que Deus possa abrir o teu coração para tu ouvir a graça de Deus. Irmão, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, certo? Compartilhe a mensagem, anote os versículos, irmão. Estude aí, irmão. Ó, irmão, pega a palavra em linha. Tá certo, irmão? Então, o irmão dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe. E que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que vão ver essa mensagem. Amém. Glória a Deus.